Então, pessoal, para explorarmos mais a temática da genética da conservação, convidamos aqui para uma entrevista o professor doutor Rodrigo Torres, do Departamento de Zoologia da UFPE. Então, olá, professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É de grande gratificação ter sua presença aqui. Olá, Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde àqueles que nos ouvem, àqueles que vão nos ver, né? Boa tarde à professora Vilma, que me dá essa possibilidade de poder falar um pouco do que a gente faz na pesquisa e poder direcionar isso à comunidade acadêmica e a outros não acadêmicos. Obrigado, agradeço demais. A gente que agradece, professor. Muito obrigado mesmo. Isso tudo é muito importante, né, nesse tempo de pandemia, porque a gente está vendo constantemente como o negacionismo científico pode ser prejudicial, né? A todos, podendo, inclusive, como a gente está vendo, causar a morte das pessoas. Então, divulgar a ciência é essencial, tanto nesse momento, quanto após tudo isso passar. Só aproveitar esse ensejo e parabenizá-los, né, pela iniciativa, né? Eu acho que falta muita coisa ainda dentro da nossa universidade e até para a comunidade, para o povo pernambucano, para o povo do Nordeste, né, como nós. A gente tem que fazer esse tipo de trabalho mesmo, porque é contribuir mais ainda para que a informação que a gente gera dentro do ambiente científico, acadêmico, possa ultrapassar essas fronteiras e, no mínimo, prestar contas para a sociedade, que é quem financia todos esses achados, né? Exatamente, professor. Então, vamos dar início aqui agora para a temática da genética da conservação, pois, para dar assim, um contexto para você, professor, anteriormente a gente estava comentando aqui sobre a biologia da conservação de forma assim, mais geral, e que ela consiste de inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas em prol da conservação da biodiversidade. E dentre essas ferramentas está exatamente o uso dos conhecimentos da ciência da genética. Então, professor, o que seria, em linhas gerais, para você, a genética da conservação e qual a importância dela na preservação da biodiversidade e para a tomada de decisões? É verdade que fatores envolvendo a genética aumentam os riscos de extinção? Olha, assim, essa tua pergunta ela é importante, mas ela é composta, então vamos tentar responder por partes, né? O que é, sob conceito, um conceito da genética da conservação, eu costumo dizer para aqueles que frequentam as minhas aulas, tanto no nível da pós-graduação quanto no nível da graduação, que existe uma exigência de quem se identifica com a área da genética aplicada à biologia da conservação, né? Que é ter gosto pelos princípios da evolução, né? Levando em conta tanto o darwinismo clássico de Wallace, como o neodarwinismo, até as condutas de pensamento mais atuais, relevantes aos fenômenos que promovem diversificação das linhagens e das espécies, né? E por que isso? Porque isso é um eixo central da genética da conservação, né? Você praticar a genética da conservação é nada mais, nada menos do que tentar dar continuidade à história natural das espécies enquanto elas estiverem na natureza. Existem até umas outras propostas muito arrojadas, eu diria até suscetíveis a certo debate, que é a tentativa de alguns colegas pesquisadores fora do Brasil e em outros países que tentam fazer a ressurreição de algumas espécies que, por motivos paleoclimáticos ou da própria história biológica das espécies, foram levadas à extinção. Isso eu acho um ponto meio exagerado dentro do processo de restauração de uma espécie, inclusive colocando à disposição disso métodos de acesso à informação genética, né? Então, assim, sob a ótica conceitual, genética da conservação é evolução aplicada, porque o que a gente faz é dar condições para as espécies ou se recuperarem de uma trajetória evolutiva fadada à extinção, quando a perturbação do ambiente natural é consequência de uma ação direta da intervenção humana, apesar desse ponto também ser muito suscetível a questões de discussão, porque a gente tem uma certa tendência a achar que tudo que é humano é sobrenatural, né? Quando não é. Nós somos simplesmente uma espécie igual a qualquer outra que tem a sua trajetória movida pelas mesmas pressões que os ambientes promovem para qualquer outra espécie, seja ela de micro-organismos,
seja ela de plantas ou de animais, né? Então, sob o conceito, é permitir com que a fauna e a flora consigam recuperar uma trajetória evolutiva ou se manter na natureza com tudo aquilo que a história evolutiva delas próprias as permitiram ter. Esses fatores envolvendo a genética realmente aumentam os riscos de extinção da espécie. Muito, muito. Um dos principais dele, tem alguns, né? Por exemplo, o que permite a continuidade das espécies na natureza, sob condições normais, é o quanto de variação genética essas linhagens foram adquirindo ao longo do tempo e sendo selecionadas pelas imposições do ambiente ao longo do tempo, né? Então, tem vários aspectos que envolvem a genética das espécies que proporcionam ou o sucesso evolutivo, que é a sua persistência na natureza, ou as encaminham para a extinção ou para um vórtex de extinção, como a ciência da biologia da conservação também explica, né? Então, tem vários. Eu podia citar aqui um dos principais, que é o aumento da frequência de indivíduos geneticamente mais parecidos ou geneticamente iguais, tecnicamente denominados de homozigotos, né? O excesso de homozigotos numa espécie formada por uma ou por mais de uma população diminui o sucesso adaptativo, o fitness, né? A adaptabilidade das espécies num olhar a longo tempo, tá? Então, esse é um processo. Esse é um processo que o aumento da frequência de indivíduos geneticamente mais iguais é fruto de um processo de endogamia, que se fala, né? Que é o endocruzamento ou se potencializar a alternativa aleatória de encontro, de formação de casais, que tem um repertório genético muito mais parecido, não por acaso, mas sim por descendência, né? Então, se você potencializa, se o ambiente potencializa o encontro mais frequente de indivíduos acasaláveis com repertório genético muito parecido, não por acaso, mas sim por descendência, isso é outro fator que contribui dramaticamente para a entrada dessa espécie numa rota, num caminho, numa trajetória do que a gente chama de vórtex da extinção, né? Que é a reunião de fatores ambientais e genéticos que conduzem essas espécies a uma trajetória de sumir na natureza, né? Legal, professor, muito legal. E algo que você comentou ali atrás, agora, é muito importante mesmo, é a relação existente entre a genética da conservação e a evolução, né, a genética evolutiva. E com isso eu resgato o que você falou, né, sobre a variabilidade genética, sobre a diversidade genética, que basicamente é aquilo que permite que os organismos consigam se adaptar aos desafios os desafios do ambiente em que eles estão vivendo, né? Exato, E a exato. partir disso eles conseguirem evoluir mesmo através de uma mudança que ocorra no ambiente. Então, professor, você poderia comentar um pouco mais sobre a diversidade genética e além da endogamia, como você agora há pouco já mencionou, quais são os outros fatores, quais são as chamadas forças evolutivas que influenciam no aumento ou diminuição dessa diversidade? Eu destacaria duas, né? A primeira é o processo mais bem conhecido de origem da diversidade, que são os processos que promovem o surgimento da variação no nível do genoma, tá? Nós temos três categorias de mecanismos, eu vou tentar ser sucinto, porque não é o momento de eu dar uma aula disso, é só para a gente conversar disso, mas existem três mecanismos que estão diretamente associados a isso. Um deles é a oscilação do tamanho do genoma. Então, o tamanho do genoma já é visto como uma das categorias de fenômenos que permitem o surgimento de novos repertórios genéticos, porque eles aumentam a quantidade aumentam ou diminuem a quantidade de nucleotídeos, que são as bases nitrogenadas que compõem os genes e as outras estruturas do genoma. Existem dados bastante legais da gente poder ter acesso e mostram claramente que oscilações do tamanho do genoma, inclusive intraespecificamente, ou seja, em meio às populações que compõem as espécies, promovem
ou o ganho ou a perda de grandes blocos de nucleotídeos ou de bases nitrogenadas. Uma vez que essas bases nitrogenadas é a matéria-prima química dos genes, ter mais bases ou ter menos bases é potencializar o repertório genético ou restringir o repertório genético. Potencializar repertório genético ou restringir repertório genético por fenômenos de oscilação do tamanho do genoma em números de bases nitrogenadas é você promover plasticidade fenotípica, tá? Então, essa é a primeira categoria, são as oscilações do tamanho do genoma em termos de número de bases nitrogenadas. A outra categoria são as próprias mutações, né? Eu costumo dizer que, quando eu vou falar de mutação como fenômeno desencadeador da diversidade, eu faço sempre a mesma pergunta para os alunos. Eu falo assim, olha, quando eu falo a palavra mutação para vocês, qual é a primeira coisa que vem na mente de vocês? Hoje já mudou um pouco, mas uma boa parte dos estudantes falam em anomalias. Por quê? Porque durante muitos anos a genética foi contextualizada historicamente, desde quando começou a se ensinar genética no Brasil, cujos exemplos eram muito relacionados à genética humana e clínica, aonde existe uma série de mutações e de rearranjos cromossômicos que estão diretamente envolvidos a alterações no padrão fenotípico da nossa espécie, que obviamente que são tratadas como anomalias porque em termos adaptativos diminuem o fitness da nossa espécie no ambiente que a gente transita ou nos ambientes que a nossa espécie transita, né? Mas a mutação que envolve alguns mecanismos ditos rearranjos moleculares ou substituições de bases, eles são fenômenos importantíssimos para a diversidade, porque são esses que vão gerar também novas formas genéticas gerando novos produtos gênicos, tecnicamente conhecidos como polipeptídeos, sejam eles proteínas, enzimas, hormônios e etc., que participam direta ou indiretamente, diretamente na composição dos genótipos e de forma poligenotípica ou poligênica, compõem todo um arcabouço químico da composição de um fenótipo. Existe aquele conceito bem antigo que é um alelo, um fenótipo, mas isso já caiu por terra, né? Hoje o conceito de gene é muito mais bem conhecido. Um gene participa de um genótipo, esse genótipo pode ser estimulador de outros loci, que são os locais onde outros genes, onde outros genótipos são compostos, e esses, por sua vez, desencadeiam um passo fisiológico para aí sim ter a deflagração de um fenótipo, de uma constituição, de uma característica, né? Então, a mutação, ao contrário do que se imaginava há algum tempo atrás, não é exclusivamente um fator determinante de anomalias ou de coisas teratogênicas, né, ou etc. Mas é o fator mais importante para a origem da variação genética e potencialização daquilo que se chama tecnicamente de plasticidade fenotípica, que é onde a seleção natural vai atuar diretamente na natureza. E tem a terceira categoria, que é no nível dos cromossomos, né? Todas as modificações que o cariótipo de uma espécie pode sofrer, eles podem gerar novas combinações nucleotídicas e também proporcionando plasticidade fenotípica, né? Então, são esses os três fatores genéticos e genômicos que estão diretamente relacionados à origem da variação, como a matéria-prima da seleção natural poder atuar e determinar, olha, para essa circunstância que o ambiente está hoje, ou nesse intervalo temporal de adaptação, essa feição fenotípica é legal. Poxa, então vamos aumentar a frequência disso dentro da espécie, porque isso é que garante a persistência e a resiliência ecológica dessa espécie na natureza. Olha, essa variação aqui que surgiu absolutamente ao acaso, olha, essa variação dentro dessa espécie não está legal. Isso vai diminuir, então vamos tirá-la do repertório fenotípico, né?
porque isso diminui a adaptação. Ou ainda tem a terceira possibilidade, né? Que surge uma variação genética, seja por mutação, por oscilação do tamanho do genoma, ou por mecanismos que mudam a estrutura do cromossomo e do cariótipo, gerando uma plasticidade que não leva nem a uma coisa e nem a outra, nem a melhoria da adaptação e nem o empobrecimento da adaptação, e aí a gente fala que são variações de seletividade neutra, que tanto faz elas existirem ou não. Tá muito legal toda essa explicação, professor. Então, com isso a gente consegue ver que o objetivo da genética, da conservação, então, como a gente disse, é permitir que os organismos consigam se adaptar às mudanças ambientais, permitindo manter uma população inicial com uma alta diversidade genética, para que se algo ocorrer no ambiente, ela tenha chances de sobreviver, certo? Então, aí, Paulo, veja só, eu costumo dizer, desculpa interromper, mas só para completar o raciocínio, eu costumo dizer que, quer dizer, eu costumo dizer não, eu fui inspirado por outros colegas, mundo afora, em replicar isso para o nosso público, para o público de vocês, que se existe um componente biológico mais importante a ser preservado, esse é o patrimônio genético das espécies. Então, a principal contribuição da genética da conservação é fazer de tudo, levantar dados, pesquisar, se aprofundar, porque o repertório genético é o componente biológico mais importante a ser preservado, porque sem isso não tem adaptação. E não tendo adaptação, entra naquela rota que eu comentei há poucos minutos atrás do vórtex de extinção. Exatamente. Professor, por que essas populações menores elas são mais afetadas no ponto de vista genético, tendo uma menor chance de sobrevivência? Excelente pergunta, Paulo. Excelente, porque faz referência a uma coisa que eu já mencionei há poucos minutos atrás, que é o intercambiamento genético entre os indivíduos acasalantes, né? Um dos pontos mais legais, mais importantes da informação da genética evolutiva para fins de conservação é algo que se chama tamanho efetivo da população. Aí eu pergunto assim, tamanho efetivo da população é o mesmo que dizer tamanho da população? Não é. Não é, e eu vou tentar explicar isso rapidamente. Tamanho da população é o contingente total de indivíduos de uma espécie. Mas aí é necessário se fazer uma pergunta subsequente. E qual é ela? Simples. Porém, todo o contingente da população ou das populações que compreendem uma espécie estão, neste momento, todos os indivíduos aptos a deixar descendentes? Não. Os indivíduos que estão aptos a, neste momento, contribuir com o repertório genético para a próxima geração, este sim é o tamanho efetivo da população. Então, assim, vamos supor que essa figura... Deixa eu me localizar aqui na câmera. Aí, pronto. Que essa figura feita pela minha mão seja o contingente total de uma espécie. Como a gente viu, nem todos os indivíduos que compõem essa espécie como um todo estão, neste momento, aptos a se reproduzir. É só uma parcela. Então, se isso é a população inteira, os que estão aptos a se reproduzir é uma parcela disso. Normalmente numa proporção assim. Ó. Por quê? Porque nem todos atingiram desenvolvimento, inclusive de tamanho gonadal, né? As gonadas não estão preparadas para se acasalarem, para trocar genes, machos e fêmeas. Isso é uma preocupação, porque quanto menor o tamanho da população, quanto menor é o contingente de indivíduos que compõem uma espécie, cada vez e proporcionalmente menor é o tamanho efetivo da população, a lembrar que esta é o número de indivíduos que neste momento deixariam o seu repertório genético para a próxima geração. Então, quanto menor, quanto mais gargalo a espécie está passando em termos adaptativos, cada vez e proporcionalmente menor são aqueles indivíduos que deixarão seus descendentes transmitindo o seu repertório genético. Vamos supor que essa diminuição seja fruto de um limite adaptativo da espécie em determinada circunstância ambiental, tecnicamente também conhecida como paisagem adaptativa, que envolve o ambiente como um todo, né?
a interação dessa espécie com todas as outras e a interação dessa espécie com todos os fatores outros ambientais que não são as outras espécies. Por exemplo, climatologia e etc. Outros fatores abióticos que a gente chama, né? Isso. Mas que, na medida que as gerações vão passando, o tempo vai passando, ela vai tendo pressão, e vai entrando no que a gente chama de gargalo. Ela vai engargalando, e o tamanho efetivo da população, que já é pequeno, ele vai diminuindo. Quer dizer, os que sobram são aqueles em que tem, digamos assim, o repertório genético mais forte de todos, que passam a ser, portanto, os geneticamente mais iguais. E daí que se conclui aonde que se chega, a partir de uma pressão do ambiente muito forte, seja humano-mediada ou não humano-mediada, essa perturbação do ecossistema, é nesse momento que a gente entende por que a endogamia é o resultado de um processo de uma pressão seletiva muito forte, aonde os que sobram, e cada vez menos, são os geneticamente mais iguais, potencializando geneticamente, sob o ponto de vista genético, o vórtex da extinção. Então, legal, professor. Então, assim, mas através disso tudo que a gente comentou, seria interessante agora a gente tentar colocar isso a gente já deu um bocado de exemplo real já, mas um dos exemplos que eu queria tratar é sobre a fragmentação dos hábitats. E é muito importante porque é uma das principais ameaças à biodiversidade, né? É uma ameaça, um exemplo de mudança ambiental humano-mediada. Então, como é que essa fragmentação dos hábitats ela pode ser negativa no ponto de vista genético das espécies e como a genética da conservação consegue observar e contornar esse problema? A genética da conservação é uma ciência, é um braço da biologia da conservação que, por sua vez, compreende uma série de outros braços intrínsecos a ela, né? Então, assim, para ser bem resumido, muito daquilo que se diz fazer hoje em termos de genética da conservação é diagnóstico. Diagnóstico no sentido de ter muita genética evolutiva. Para regiões do mundo em que existe, por questões quaisquer, homogeneidade faunística, pouca diversidade biológica, muito daquilo que podia ser feito como diagnóstico da condição genético-evolutiva das espécies já está muito bem mapeado. O que não é a situação dos ambientes onde existe um mosaico adaptativo histórico, como a região neotropical, que é onde o nosso país e os nossos biomas estão centrados, né? Estão sentados em cima de uma região que se chama neotropical, aonde, por característica principal, existe uma estrondosa diversidade biológica. Só para você ter uma ideia, entre os 17 países mais megadiversos do mundo em diversidade biológica, o Brasil é o primeiro. Tá? Em termos de número de diferentes biomas e número de linhagens evolutivas, eu não estou dizendo nem espécies, hein? Porque já é uma outra forma até de se entender, o número de linhagens evolutivas que habitam esse mosaico adaptativo. Só para você ter uma ideia, o nosso país, apesar de estar numa zona neotropical, ele tem uma particularidade de ter um dos biomas mais raros do mundo, que é a caatinga, né? A caatinga é uma particularidade ecossistêmica local, né? Você tem distribuídas pelo mundo aí uma série de florestas secas, mas a floresta seca da Caatinga, como é a nossa, é única. É única. A gente podia ficar falando aqui uma tarde inteira para falar da origem das regiões secas na América do Sul, mas a tua pergunta não foi essa. Mas eu tive que contar essa história porque a fragmentação, ela é uma fragmentação, veja, ao contrário do que você me disse, que é humano-mediada, por vezes, não necessariamente, né? Se você pegar a quantidade de biomas diferentes que compõem a área paisagística do Brasil, as próprias diferenças entre os 5 biomas existentes já é um processo de fragmentação de um ecossistema gigantesco. Então, o fato de eu ter
Amazônia, que tem uma fitofisiografia, uma constituição vegetacional particular de uma floresta úmida, e uma outra floresta úmida que está na vertente oriental da América do Sul, que é a floresta atlântica, elas são muito diferentes. Muito diferentes. Eu vou ser mais criterioso ainda. Mesmo dentro do que se considera ser a área geográfica da proto-floresta atlântica, que é uma floresta úmida, são várias florestas atlânticas que compreendem a floresta atlântica da costa leste brasileira. Aliás, da costa leste da América do Sul, né? Isso por si só, esse mosaico já funciona como uma fragmentação do ecossistema, uma vez que esse mosaico impõe às espécies pressões seletivas completamente diferentes. Existem espécies que vão muito bem, obrigado, em toda essa transição, mas outras que não vão. Elas ficam restritas àquela maior adaptabilidade às condições, entre aspas, microecológicas que um determinado pedaço de uma floresta maior pode proporcionar a elas. Mas acho que o que você perguntou é outra questão. É quando a fragmentação do ambiente ela é humano motivada. Isso tem tudo a ver com o nível de predação que a nossa espécie tem sobre todas as outras, né? O uso dos recursos naturais, né, é uma forma um pouco polida da nossa parte de dizer que nós somos predadores. Sob o ponto de vista biológico puro, né? A fragmentação dos hábitats pode levar a uma interrupção de uma força evolutiva muito importante, que é como o repertório genético circula na área de distribuição da espécie, que é o que a gente conhece como fluxo gênico, né? Então, se eu tenho um ambiente homogêneo em que, por uma ação humano-mediada, ele é fraturado, a consequência direta disso é que o padrão outrora do fluxo de genes ao longo das populações em meio à área de distribuição da espécie, ele vai ser impactado porque os ambientes não têm mais conexão. Um exemplo muito típico acredito eu que mais de 500 anos, na região aqui do Nordeste, a monocultura da cana-de-açúcar, que foi aquilo que fragmentou essa floresta atlântica da região Nordeste, né? O grau acentuado de urbanismo que tem na zona costeira brasileira, aonde quase 80% de toda a população brasileira está concentrada na zona costeira do Atlântico Sudoeste, a urbanização dessas áreas naturais criam fragmentos maiores e menores, né? Agora, a fragmentação, eu volto a dizer, ela tem um papel também importante na história evolutiva das espécies. E aí eu costumo dar como exemplo a modificação do curso do Rio São Francisco, que foi um fator classicamente divisor de uma floresta do que hoje muitos ecólogos chamam do Centro de Endemismo Pernambuco, né? O Centro de Endemismo Pernambuco é um pedaço da floresta atlântica do Nordeste que vai do Rio São Francisco para cima. Estudos fitogeográficos e zoogeográficos já mostraram que existe uma intensa diversificação biológica do Centro de Endemismo Pernambuco com as outras espécies de plantas e de linhagens evolutivas de animais que estão abaixo do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, como ele é hoje, ele não era há alguns milhões de anos atrás. A bacia hidrográfica do Rio São Francisco sofreu um processo de modificação da sua fisiografia, do seu curso, né? O que hoje é o curso baixo do Rio São Francisco, que é ali entre os estados de Alagoas e Sergipe, né? Ele, na verdade, a bacia do original São Francisco, ele originava no centro de Minas Gerais, corre para o norte, certo? E chega um determinado ponto que ele corre para o norte, em que ele faz uma curva para a direita e vem desaguar no Oceano Atlântico.
Só que esse pedaço da planície costeira, já está provado isso. É uma captura de cabeceira, né, que se chama. O Rio São Francisco, original, ele capturou a cabeceira de um rio costeiro e mudou o seu curso. Antes desse fenômeno, a floresta atlântica no Nordeste era contínua. Não existia o curso inferior do Rio São Francisco. Sendo mais específico, o Rio São Francisco não desaguava onde ele deságua hoje. Né? E aí eu vou dar um exemplo muito legal, que eu gosto muito dessa espécie de planta lenhosa, que é o pau-brasil, né? Inclusive o nome do nosso país, né? E é uma árvore lindíssima, né? Representante de boa parte do que se chama de floresta atlântica. Existe uma série de 3 ou 4 estudos que fizeram um estudo de genética populacional entre as populações de pau-brasil a norte e a sul do São Francisco. E as populações a norte do São Francisco, essas que compõem esses remanescentes de Mata Atlântica aqui da nossa região, eles têm um repertório genético completamente diferente dos paus brasis a sul do São Francisco. Por quê? Porque a espécie perdeu conexão. O rio virou uma barreira em que as sementes do pau-brasil não alcançam mais o outro lado do rio, né? Eu não sei se alguns de vocês já viram como é que é a dispersão das sementes do pau-brasil. Aqui na universidade a gente tem um momento do ano em que a gente pisa em cima de vagem de pau-brasil no chão, né? E vira todo mundo estalando o pé no chão. São umas vagens enormes assim, em que elas têm um momento em que elas se ressecam tanto que elas explodem. As sementes estão lá dentro e são jogadas pela força da explosão da secura da casca da vagem, e dessa forma é que ocorre a dispersão das sementes. Aí eu fico tentando entender esse processo, os paus brasis que estavam na beira do Rio São Francisco, na beirinha ali. A vagem explode, plá! Onde é que cai a semente? Pluk, dentro da água. Tanto de um lado quanto de outro. Neste momento, está quebrado o fluxo gênico. As sementes dos pau-brasis que ficaram isoladas a sul do São Francisco nunca vão alcançar a zona do centro endemismo de Pernambuco, que é uma floresta atlântica, mas que está a norte do deságue do São Francisco. Então, Paulo, só para desmistificar um pouco, o processo de fragmentação de habitat, quando ele é humano-mediado, ele é digno de uma intervenção, inclusive no contexto de restauração ecológica, de restauração de corredores de biodiversidade, né? Existe uma proposta muito linda que é o restabelecimento de corredores de biodiversidade, que na prática é restabelecer o contato entre esses fragmentos para que o fluxo gênico retome como ele era antes. E isso é propiciar às plantas e aos animais a manutenção da sua história evolutiva, que era outrora, antes da fragmentação. Exatamente, professor, verdade. Então, como você disse, manutenção do fluxo gênico, isso daí realmente é algo muito importante nesse momento quando a gente está sendo o causador dessa fragmentação toda. Então, certo. Essa daí foi uma das ameaças, né? Existem inúmeras ameaças à biodiversidade. E eu queria falar sobre outra agora, que é outro fator de risco para as espécies nativas, que são as espécies invasoras. Como, por exemplo, um grande exemplo é o mexilhão dourado. Então, você pode falar, professor, como é que essas espécies elas ameaçam a fauna local e como a biologia molecular e a genética podem nos ajudar a entender melhor essas espécies invasoras? Eu vou dar um exemplo também, se vocês me permitirem, para ilustrar como é que eu imagino essas coisas, inclusive até por meio de uma estratégia de genética da conservação, tá? Uhum. Bom, para quem já teve a possibilidade de fazer um passeio em Fernando de Noronha, aquilo é um arquipélago de origem vulcânica, não é um arquipélago formado por um processo, por exemplo, de deriva continental, não era um pedaço do continente brasileiro que derivou ao longo do tempo para longe da costa, não, ele é de origem vulcânica, é uma montanha que surgiu do fundo do mar, tá, vamos dizer assim, e que precisou
no momento, num dos momentos da época da ditadura militar no Brasil, nos anos de 1970 até os anos de 1980, ser ocupado pelas Forças Armadas por uma pressão internacional para que o arquipélago de Fernando de Noronha, assim como o arquipélago de São Pedro e São Paulo, que está 150 quilômetros ainda além de Fernando de Noronha, em rota marítima, pertencer ao espaço geopolítico brasileiro. Então, as Forças Armadas foram obrigadas, a Marinha que executou esse povoamento, né, esse domínio, essa ocupação lá, entre os anos de 1970 e 1980. Junto com as pessoas que foram ocupar Fernando de Noronha, se levou um monte de coisa. Né? Se você for hoje no arquipélago de Fernando de Noronha, você se depara com coisas da zona urbana continental aqui. Gato, cachorro, rato que não é rato não selvagem, e tem outras coisas mais esquisitas ainda. Tem teju, que é um elemento, um lagarto da herpetofauna continental, não existe teju insular em ambiente de ilha. Existe, curiosamente, o mocó. Eu não sei se vocês conhecem o mocó. Mocó é um roedor de médio porte, ele é maior do que uma paca e menor do que uma capivara. É uma espécie endêmica da Caatinga que foi levada para lá. E, curiosamente, quando você vai conversar com os moradores mais antigos, eu diria, pessoas de mais de 80 anos, eles dizem que os militares que levaram para lá para praticar a caça, né, para ter o que fazer lá no meio da ilha. E essas espécies, seja um gato, um cachorro, um rato, um flebotomínio, né, um pernilongo, um mosquito, transmissor de uma série de doenças, não estariam naturalmente lá. Ou não estariam lá se não fosse um deslocamento humano mediado. E, obviamente, um conjunto faunístico dessa, como eu estou mostrando, num ambiente que naturalmente não é o deles, tem um impacto grotesco sobre a fauna. Você está tentando mostrar aí o mocó, é? Pode ver aí. Eu não sei o nome da espécie. É um roedor belíssimo. Os pelos dele têm cor de tijolo, mais ou menos parecido com as cores do quadro que tem aqui atrás de mim, assim, ó, meio alaranjado, meio amarronzado. É um bicho lindo. Então, assim, o impacto disso é a interferência ecológica que essas espécies invasoras fazem sobre a persistência, a resiliência adaptativa das espécies nativas daquela região, competindo pelos recursos da adaptação, né? O conceito de espécie invasora envolve uma particularidade biológica dessas espécies, que é a enorme plasticidade fenotípica, levando a uma alta adaptabilidade dessas espécies em zonas muito exóticas à sua origem. Isso é típico do conceito de espécie invasora. No caso específico dos mocós, para minimizar o efeito sobre os ecossistemas de Fernando de Noronha, imagino eu que seria uma prática muito simples, já que originalmente eles foram levados lá para a prática da caça, estabelecer uma campanha de caça desses animais. Vamos exterminar esses animais todos aqui, pronto, acaba o problema. Mas aí eu fico indignado, porque é uma estratégia radical sobre o elemento que menos tem culpa, que é o bicho. A espécie não tem culpa de ter sido levada para lá, ela está simplesmente tentando sobreviver naquele ambiente. Uma estratégia mais sustentável, mais moderna, mais racional, é estabelecer um amplo programa de captura desses animais e simplesmente translocá-los para o ambiente natural deles, que é a Caatinga.
tá? Agora, a gente iria capturar esses animais em Fernando de Noronha e colocar em qualquer ambiente do sertão ou da Caatinga, tecnicamente falando? Não. Geneticamente, existem instrumentos para saber se a estrutura da espécie de mocó no ambiente dele já era caracterizada por estruturações populacionais. Porque se eu não souber isso antes de levar os animais lá de Fernando de Noronha e depositá-los em qualquer região da Caatinga, eu posso estar poluindo geneticamente áreas com mocós que naturalmente também não estariam nesses ecossistemas, ainda que sejam da Caatinga. Então, isso é tipicamente uma estratégia de genética da conservação. Eu estou preocupado em preservar os animais que foram levados para lá, que não têm culpa da invasão biológica, mas eu também não posso comprometer aqueles que ainda constituem as populações pristinas, originais do ambiente da Caatinga. Pode ser que vários dos exemplares do repertório genético de mocós que está em Fernando de Noronha possam ser locais, numa determinada região específica, uma população muito particular de mocós que ficou isoladinha por uma história ecológica particular deles. E eu preciso saber isso para que a translocação, para que o manejo disso possa ser seja perfeitamente bem feito. Veja, qual é a saída então? Simples. Nós vamos ter que fazer uma amostragem dos mocós na natureza, aqui no sertão, diagnosticar qual é a estrutura genética da espécie no seu local e fazer o mesmo lá em Noronha. Se não tiver nenhuma estruturação populacional no ambiente natural, melhor será, mais fácil seria a translocação. É só pegar e colocar em qualquer lugar. Só que a gente precisa ter certeza disso, porque a gente pode estar fazendo, com a melhor das boas intenções, uma poluição genética no ambiente original dos mocós. Pois é, professor. Então, isso daí realmente, essa invasão biológica é realmente uma grande ameaça, porque em um mundo globalizado, né, à medida que a gente está deslocando, a gente está o tempo todo também deslocando esses organismos, seja em via aérea, via terrestre, aquática. Mas algo que você conseguiu já dar início aí, professor, essa questão de amostragem, isso daí as técnicas, o processo para os estudos da genética da conservação. Professor, é isso que eu quero entrar agora. Todas essas análises que são feitas, beleza, é necessário o uso de técnicas, mas ao longo da sua carreira, quais foram as técnicas que você utilizou ao longo do tempo, refinar esses estudos da genética da conservação? Vou ter que fazer um histórico da minha formação, né? Porque aí eu vou ter que voltar nos anos 90, dos anos de 1990. Se a gente tiver 4 horas e meia, eu vou ficar falando aqui da minha carreira inteira. Brincadeira. Veja só, eu sou bacharel em Ciências Biológicas, formado pela Universidade Católica da minha cidade, Santos, São Paulo, do litoral de São Paulo. E eu tinha uma ideia fixa na minha cabeça quando eu estava no 3º para o 4º ano, né? Em que eu queria ser cientista, de alguma forma. Agora, imagina se hoje fica difícil a gente convencer os estudantes para uma carreira científica em 2021, se imagina na década de 1990 qual era a perspectiva nossa. Mas a gente tem que ser perseverante e resiliente e construir a sua história, né? Muito bem, eu nunca pensei em ser professor. Passados todos esses anos, nós estamos falando aí de 30 e tantos anos, hoje eu não sei se outra coisa que não seja professor também, né? Então, assim, quando eu me formei, já no último ano do curso, eu tinha uma identificação enorme com a genética. Enorme, assim, fora o que a gente chama em inglês, para algumas análises, outlier, assim, sabe? Eu era completamente fora do padrão. Todo mundo queria ir para a zoologia, todo mundo queria ir para a botânica, todo mundo queria ir para a microbiologia e eu queria estudar genética. E eu acabei fazendo um TCC meu, curiosamente, com genética humana, com síndrome de Klinefelter, olha só. Nunca vamos esquecer disso. Mas enfim.
Quando eu me graduei, peguei meu diploma e falei assim, eu trabalhava, né, a minha universidade era uma universidade paga, eu não vim de uma família abastada, eu vim de uma família que tinha uma condição de vida boa, mas meu pai não podia pagar a mensalidade da minha universidade. Então, eu dividia a minha vida nos meus 4 anos e meio de graduação entre um trabalho e o meu curso, né? Foi duro, foi custoso, mas me ensinou muita coisa, que eu tenho que correr atrás dos meus objetivos e só quem pode fazer isso sou eu. E eu sigo essa linha até hoje, né? Eu não destino a ninguém a história da minha vida. Eu que tenho que comandar a minha vida e assim a gente faz com tudo, né? No lado pessoal e no lado profissional também. Então eu queria estudar genética, mas eu não queria estudar genética humana, não me interessava esse assunto, mesmo que eu tivesse me dedicado para fazer um TCC nessa área, que era o que naquele momento eu podia fazer. Então eu pude estudar genética, que era o meu gosto, me debruçando um pouco num assunto que depois eu não queria mais, né? E aí eu comecei a consultar uns colegas que já estavam mais ou menos endereçados, assim, até que um colega meu de graduação, que é um excelente microbiologista hoje, Michel, o nome dele, ele foi visitar o campus da Universidade Estadual Paulista, bem no centro do estado de São Paulo, que é no município de Botucatu. E ele foi lá para visitar, inclusive para procurar mestrado na área de microbiologia e tal, e eu pedi um favor para ele. Eu falei, olha, ô Michel, eu não posso ir, dá uma vasculhada lá para mim, vê se você conhece alguém que trabalha com genética animal, com coisa voltada de genética para taxonomia, coisa para evolução. Eu tive um excelente professor de evolução na minha graduação, né? E na minha pós-graduação também. E ele, depois de uns 15 dias, ele voltou e me trouxe um nome. Um nome que justamente foi meu orientador no mestrado e no doutorado. E aí eu queria estudar genética voltada a esses temas, né? E eu comecei estudando cromossomo de peixe, peixe de água doce. Passei por procedimentos na inferência evolutiva até o final do meu doutorado. Se você pegar os trabalhos do meu doutorado, eles são de genética evolutiva, só que aí já no doutorado eu usei tanto cromossomos como técnicas que usam da variação do tamanho do genoma, assim como sequenciamento de DNA, isso já estou falando entre 1996 e 2000, quando eu defendi o doutorado em 2000, e daí em diante eu só me devotei a me especializar no uso dos marcadores genéticos moleculares, né? Vários dos meus colegas contemporâneos de pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal de São Carlos, na Universidade Estadual de Londrina, que trabalhavam com o mesmo grupo, com o mesmo enfoque, continuam estudando o cariótipo e os cromossomos hoje, até hoje, das populações das espécies de água doce. E eu me enveredei mais para aquilo que eu achava, já naquela época, achava que ia ser a vanguarda dos estudos evolutivos, né, que são os dados moleculares, né. No final, e aí eu me dediquei completamente a partir do meu doutorado. Eu fiz 2 pós-docs, ambos na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. O primeiro, que durou 1 ano, com genômica, né? Eu participei de um projeto Genoma, que foi o Genopar, que foi o Genoma do Paraná, que era uma proposta de descrição do genoma de uma bactéria, que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo, mas foi o que me apareceu de experiência pós-doutorada, de pós-doutoramento, com uma bolsa na época do CNPq, de recém-doutor. Essa modalidade nem existe mais. E eu saí do interior de São Paulo, onde eu já trabalhava como professor universitário numa universidade particular, depois eu fui substituto na Federal de São Carlos, quer dizer, eu transitei demais antes de chegar aqui em Recife ainda. Muito bem. E quando eu fui para Curitiba, eu fiquei 1 ano trabalhando num laboratório de genômica, e a gente
descreveu o genoma de uma bactéria fixadora de nitrogênio no solo, que era que tinha por trás uma proposta biotecnológica, né, de transformação de toda a indústria de fertilizantes para o solo brasileiro, que é pobre em nitrogênio, para uma indústria biotecnológica de fixação de nitrogênio, e tem uma bactéria que ela tem uma altíssima capacidade de fixar nitrogênio sem comprometer com resíduos químicos os lençóis freáticos e tal, que é... Nossa, me fugiu até o nome da bactéria agora, mas enfim. E lá e nessa experiência de um ano trabalhando com sequenciamento desse genoma, eu aprendi tudo que eu precisava aprender de sequenciamento de DNA. Tudo, desde clonagem, inserir inserto em plasmídio, cultivar isso em bactéria, extrair o inserto do plasmídio, sequenciar o plasmídio, montar a biblioteca genômica, fazer sequenciamento de inserto e tal, parte de montagem de genoma. Eu aprendi tudo nesse um ano que eu estava no departamento de genética da Universidade Federal do Paraná, mas eu estava fugindo, entre aspas, um pouco da minha área, né? Da minha área original, até que, num dia à tarde, num café, por obra, não sei, do destino, eu conheci 2 professores tomando café do departamento de zoologia da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Acho que eu fui apresentado por alguém que conhecia ambos, a mim e a eles. Falou, olha, esse aqui é o Rodrigo, se ele está lá na genética, está trabalhando com genômica, mas a área que ele gosta mesmo é essa questão da genética se aplicada à evolução e tal. E aí um dos professores me fez uma oferta, falou, ó, Rodrigo, a CAPES está com um edital aberto para programas de pós-graduação nível 5, que era o programa lá do Departamento de Zoologia, e tem um grupo bastante grande de professores do Departamento de Zoologia, que trabalham com ecologia, taxonomia, sistemática e evolução de invertebrados, vertebrados vertebrados e invertebrados, que a gente está precisando montar um laboratório de dados moleculares, e a gente não tem essa pessoa para fazer isso. Você não encara um desafio desse de ajudar a gente a escrever um projeto e mandar para a CAPES? Eu, numa forma muito vulgar de dizer, que é o linguajar até do pessoal mais jovem, eu virei para eles e falei, professor, demorou. Eu me dediquei uma semana com eles para escrever o projeto, a gente submeteu o projeto e foi agraciado com uma cota de bolsa, que aí mudou muito a minha carreira, assim, né? Eu deixei de ser um simples pós-doc para ser um orientador em nível de pós-graduação, e lá em Curitiba foi onde eu pude orientar o meu primeiro mestrado, versando sobre um assunto que eu estudo até hoje, que é filogeografia. Filogeografia é o entendimento da hierarquia da variação genética num contexto biogeográfico, para entender a origem da... Porque, veja, o processo de especiação, ele começa dentro de espécies que já existem, né? Quando populações se desgarram ecológica e evolutivamente do outro conjunto das populações e começa a tomar uma trajetória independente, evolutiva, e naquele momento começa a surgir uma linhagem evolutiva nova que vai ser, depois de alguns milhões de gerações, milhares de gerações, uma espécie diferente, né? E depois, quando eu entrei de cabeça para poder orientar muito bem o meu aluno, Juliano Ribeiro, que eu nunca vou esquecer, porque o primeiro a gente nunca esquece, a gente fez um trabalho muito legal com uma espécie de ampla distribuição de um peixinho de água doce, e tinha uma divisão entre a Serra do Mar, ali na região do Paraná, na costa sul do Brasil. E aí, naquele momento, foi quando eu tinha que me dedicar aos estudos para poder orientar bem o rapaz. Eu me deparei com a aplicação dos estudos filogeográficos para a conservação. E, decididamente, neste momento, é que eu me identifiquei completamente com a genética da conservação. Porque eu não estava deixando de estudar genética evolutiva, mas estava transgredindo a fronteira da evolução e usando disso
para uma finalidade prática, que é a genética da conservação. Né? Então, assim, até que eu consegui ser bem resumido nesses 30 anos de experiência. Então, digamos que eu tenho experiência que não uso mais, mas com citogenética, com entendimento da oscilação do tamanho do genoma e dados moleculares, originalmente para estudos evolutivos, de genética evolutiva, e nos últimos, digamos, 7, 8 anos, isso mais destinado à biologia da conservação. Legal, professor, legal. Foi muito legal isso daí. Para ver como cada pessoa tem uma trajetória única, né? Então foi bem interessante isso. E para a gente entender melhor isso... E quem faz, Paulo, é só você, viu? Você pode contar com a ajuda de um monte de gente, óbvio, mas quem determina a sua rota é você. Verdade, exatamente. Então, através disso, professor, para entender melhor sobre essas questões, seria interessante a gente caminhar os ouvintes um pouquinho para dentro de um laboratório de genética, certo? Você possui um laboratório que é denominado Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental, chamado LAGEA. Você poderia nos explicar sobre os estudos que são realizados nesse laboratório e como é que são feitos esses estudos? Então, obrigado pela pergunta, que é uma possibilidade até de eu divulgar o nosso laboratório para os interessados, né? Então, o nome que a gente batizou, que eu batizei não aqui, mas ele vem desde Curitiba. Então, aquela célulazinha que os professores do departamento de zoologia me pediram, já foi batizada lá de LAGEA, Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental. E aí eu me dei a liberdade de, uma vez que eu passei no concurso aqui há 15 anos atrás para professor do departamento, de trazer essa marca para onde eu for, né? Então, o LAGEA se moveu do departamento de zoologia da Federal do Paraná para o departamento de zoologia para a Federal de Pernambuco, aqui em Recife, né? Eles continuam lá com o laboratório deles, lá em zoologia, mas tem outro nome já. Eu pedi para que eles mudassem o nome, porque LAGEA é a marca que eu pensei para o laboratório que eu fundei, né? Muito bem. Muito bem. O que o LAGEA faz, como eu disse há poucos minutos atrás, de 7, 8 anos para cá? Continua estudando genética evolutiva, só que sempre endereçada a trazer um elemento prático da genética para a conservação. Bom, é necessário que eu fale uma coisa. Existe um livro, um único livro em português, chama Fundamentos da Genética da Conservação, que tem só uma edição, publicada em 2003, que é a tradução de um livro americano, que chama Foundations in Conservation Genetics, e é o livro que se tem à disposição em língua portuguesa hoje. Muito bem. O primeiro capítulo desse livro é inspirador, e eu vou dizer por que ele é inspirador para a gente até hoje, mesmo com alguma experiência que remontam quase 8 anos aí, de sempre cada vez mais estudando e desenvolvendo projetos nessa área. Porque a genética da conservação, como eu disse lá no começo, também tem os seus ramos específicos, que vai desde questões de entendimento de incertezas taxonômicas, tá? Então, a área de certificação das espécies, se o nome abriga uma única espécie ou mais linhagens evolutivas, é um dos braços da genética da conservação. Por quê? Porque como é que a gente pode pensar em conservar algo se a gente não sabe nem biologicamente o que é esse algo? Né? Então, inspecionar incertezas taxonômicas faz parte do elenco de subdisciplinas da genética da conservação. Uma subdisciplina é entender um pouco dos padrões históricos de fluxo gênico. Eu já falei aqui o quanto a interrupção do fluxo gênico pode trazer consequências negativas para o futuro adaptativo das espécies. Então, entender e diagnosticar isso e projetar isso até como uma estratégia de restauração de fragmentos é importante. Sim. Certo? Uma das coisas que a gente tem destinado muito hoje
em que se usa uma informação do genoma para se estimar a qualidade ambiental, é testar os efeitos adversos dos hábitats perturbados, né? A gente usa de métodos que estudam a frequência de 3 categorias de lesões genômicas, aliás, 2, desculpa, é que uma delas se subdivide em 2, que são macrolesões e microlesões, né? Então, macrolesões, a gente vê a incidência de alterações morfológicas nucleares e de micronúcleos, e as microlesões por meio do ensaio cometa, que é como se a gente estimasse como é que o DNA se microlesiona por efeito direto da perturbação do habitat. Seja esse efeito, seja essa causa estocástica ou humano-mediada, né? Seja ela puramente porque o ambiente tem uma interferência físico-químico-ambiental em determinadas espécies que restringem a adaptação. Quer dizer, isso é uma forma de você até estimar a pressão do ambiente sobre o genoma das espécies, sobre a própria adaptabilidade delas, né? Então, esse é um terceiro item. A gente estuda também diversidade filogenética, que tem a ver um pouco com filogenias moleculares, seja no nível de espécies ou de populações, que tem uma contribuição direta com aquelas incertezas taxonômicas, né? Com aquela questão. A gente inspeciona a variabilidade genética, como eu falei lá no começo, se existe um componente fundamental a ser preservado, esse se chama um componente biológico, né? Esse se chama variação genética, porque sem variação genética não há plasticidade fenotípica, sem plasticidade fenotípica não há adaptação, não há persistência das espécies no ambiente, tá? Então a gente inspeciona variabilidade genética de espécies que são exploradas e espécies que não são exploradas, né? Apesar da biologia da conservação dizer que ela é uma ciência que é focada nas espécies ameaçadas, eu sou um pouco reticente quanto a esse universo muito fechado das espécies ameaçadas. Porque as espécies ameaçadas são aquelas cuja salvação é só uma reação, porque elas já estão ameaçadas. Então, assim, eu costumo dizer, até em combinação até com outros biólogos conservacionistas, que a gente tem que ser proativo e não reativo. A gente tem, além de contribuir para reagir contra o vórtice da extinção posto, a gente tem que trazer elementos para evitar que outras espécies entrem nesse vórtice. Exato. Seja olhando para o ambiente, seja testando por meio da genética a qualidade do ambiente, ou seja, estudando as próprias espécies, diagnosticando o seu status de conservação. Quando a gente diz assim, uma espécie com 40% de variação, será que isso condiz com o status de conservação dela? Né? Veja, uma das abordagens que um dia ainda vou liderar isso, é fazer um teste das listas de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, olhando para a genética. O que a genética diz, ou o patamar de variação genética diz sobre o status de conservação das espécies? Tá? Por exemplo, eu tive a oportunidade, há alguns anos atrás, de participar de uma única oficina da revisão do status de conservação de espécies de crustáceos no Brasil. Veja, uma pessoa que estuda de forma incipiente crustáceos, esse grupo animal, foi chamado como um geneticista da conservação para dar essa contribuição, quando que dos bichos que eu mais estudo, que são os peixes, eu nunca fui convocado. É curioso isso. Mas, enfim, isso são detalhes da nossa profissão que acontece. E aí, quando chegou nas espécies que a gente já tinha estudado sob o ponto de vista genético para a conservação, eu fui o último a ser convocado para dar a minha opinião, e a gente estava falando especificamente do gaiamum, do Cardissoma gaiume, que é um bicho super abundante e super explorado comercialmente por ser uma iguaria culinária
especialmente na região Nordeste, né? As pessoas gostam de comer caranguejo, né? Assim como ir para qualquer praia do Nordeste, sentar numa barraquinha debaixo de um guarda-sol, numa praia maravilhosa, tem milhões aqui, milhares, centenas, não sei, né? E não comer uma porção de agulha frita é como ir ao Rio de Janeiro e não ver o Cristo Redentor, né? Isso é uma particularidade da culinária local, né? E se tem muita aceitação pela população, isso tem que ser explorado. Só que isso tem que ser explorado não até uma data determinada, né? Isso tem que estar sempre sendo explorado, porque isso envolve uma cadeia socioeconômica de pessoas, de famílias que dependem daquele recurso para sobrevivência, para pagar suas contas, para pagar a escola do filho, para pagar a conta de luz, para comprar um bujão de gás, enfim, para sobreviver e para subsistir também, né? Então, o quanto a gente puder contribuir para que esse recurso esteja sempre disponível, a gente vai contribuir dentro daquilo que a gente sabe fazer. E aí eles me perguntaram, porque o status do Gaiamum é ameaçado, porque é muito explorado. Aí eles me perguntaram, falou, Rodrigo, qual é a sua visão sobre o status de conservação? A minha visão, vocês estão pensando, o que a genética diz sobre o status de conservação do Gaiamum? Eu virei bem sinceramente para eles e falei, pessoal, olha, vocês estão preparados para ouvir tudo? Porque eu ouvi toda a preocupação de vocês, concordo com parte delas, mas em vistas do que a gente tem estudado dessa espécie, meu aconselhamento é que pode tirar o Gaiamum da lista de ameaçados. Aí o pessoal ficou meio abismado assim, né, com essa informação, falou, mas como isso? Você explica? Eu falei, olha, a gente estudou um monte de Gaiamum, mais de 250 bichos coletados aleatoriamente, e na prática, para ser bem explicativo e claro, cada bicho que a gente analisava geneticamente era um perfil genético um diferente do outro. Então, como é que com esse tamanho de variação genética eu posso defender a ideia de que é uma espécie ameaçada? Eu não posso defender isso. Porque a matéria-prima da adaptação está muito bem, obrigado, preservada. O resultado disso é que o status não foi modificado, ele continua sendo ameaçado. Mas eu pedi para que no registro, apesar da variação genética ser muito alta, né? Mas aí, ao você estudar um pouco da biologia reprodutiva da espécie, você entende por que a exploração ainda não afetou muito o arcabouço, a matéria-prima da adaptação, e não levou essa espécie para uma rota, para um vórtice de extinção. Só para vocês terem uma ideia, a cada estação reprodutiva, cada uma das fêmeas de Gaiamum joga no ambiente 700 mil ovos. Cada fêmea. Então, é por isso, por essas razões, por uma particularidade reprodutiva da espécie, que o tamanho da exploração não conseguiu afetar ainda a variação genética da espécie. Tá? Tá certo. Então, acho que você apontou uma questão importante de como que a genética ainda vai ter esse papel de delinear, porque a gente normalmente vê essas listas, que eu nem sei até hoje quem realmente organiza essas listas, e a gente não entende bem por que algumas espécies deveriam entrar e outras não. Há uma discussão muito grande isso dentro da comunidade também, né? Professora Vilma, é o seguinte, eu tenho contato relativamente próximo, não muito próximo, com pessoas que sempre participam disso, né? Eu pude participar de 2 reuniões. Uma, essa dos crustáceos brasileiros, e uma outra para revisar o status de conservação das garoupas, dos badejos e dos afins, né? Porque a gente estava na época estudando o mero, né? Que é o Epinephelus itajara, que é uma espécie super ameaçada de extinção, protegida por lei há quase 20 anos, em toda uma implicação jurídica, legal, em cima de quem for pego capturando um mero, seja um adulto, um filhote, ou comercializando carne de mero, inclusive levando a cadeia sem fiança e tudo.
E o que eu posso dizer, e eu acredito que não tenha mudado esse perfil, é que as pessoas definem status de conservação baseados na quantidade de bichos que são observados. Então, se tem muito bicho, não está ameaçado. Pode ser tudo homozigoto, pode ser tudo endogâmico. Não tem problema. Tendo um monte de bicho, não tem problema. E se tem pouco, se tem pouco bicho, então é uma populaçãozinha isolada lá num canto. Eu até entendo que isso seja um motivo forte, desde que ele comungue com outras informações. E eu não posso parar no tempo, sendo que eu tenho tecnologias hoje que me permitem, por exemplo, as estimativas de variabilidade genética. Os status de conservação, eles devem levar em conta o quanto de variação genética. Só que não levam em conta, são raros. Olha, exceto um grupo que envolve a SBEL, Sociedade Brasileira de Estudos de Elasmobrânquios, que estudam tubarões e raias e quimeras. Parece que os grupos que estimam, que revisam as listas das espécies ameaçadas de tubarões e raias, é o único grupo em que chamam geneticistas, especialistas nesse grupo para dar sua contribuição. Outro grupo eu nunca vi isso acontecer. Né? Nunca vi isso acontecer, exceto essas duas oportunidades pontuais que eu tive pelo menos que eu estou aqui, em 15 anos. Né? Então, essas tecnologias que eu mencionei são as tecnologias que estimam variabilidade genética. E um último item, Paulo, para finalizar a nossa ação, são métodos moleculares que ajudam a gente a determinar crimes contra a natureza, que é algo muito próximo de genética forense, né? Eu costumo dizer que o que a gente faz é o CSI da biodiversidade, que eu acho uma área muito legal, né? Dando um exemplo, a gente tem uma colega, a gente tem uma estudante que acabou de entrar no doutorado agora, que ela vai estudar uma espécie de atum que ocorre no Oceano Atlântico Tropical do Sudoeste, né, tanto na costa africana quanto na costa brasileira. Existe um objetivo maior, que é entender nessa área de exploração se existem dois estoques, ou os bonitos listrados que estão lá na costa da África são o mesmo estoque genético dos bonitos listrados que frequentam a costa brasileira, com o projeto dela ultrapassar a fronteira da genética e entrar decididamente na fronteira da genômica. Nós vamos trabalhar com sequenciamento da nova geração, a gente pretende conseguir um painel de SNPs com mais de milhares de loci avaliados ao mesmo tempo, quer dizer, olhando para o genoma inteiro, né? E um segundo objetivo dela, que eu acho muito interessante, que tem a ver com essa questão de crimes contra a natureza, que pode esbarrar até em outras questões legais, é que esse bicho ele é intensamente explorado, é muito explorado para fazer enlatado de atum. Ou seja, dentro dos enlatados dos atuns, que a gente compra nos supermercados aí, o que espera-se ter é bonito listrado, cientificamente conhecido como Katsuonus pelamis. E os capítulos dela via DNA, confirmar se a carne que está dentro da lata é de Katsuonus pelamis. Porque pode ser que nem seja Katsuonus pelamis. E pode ser, inclusive, que tenha mais coisas do que Katsuonus pelamis, seja uma mistura. E sabe lá do quê? Que pode nem ser atum. Mas no rótulo está escrito carne de atum natural. A gente está evitando de ir no comércio. E a nossa abordagem é meio arrojada. A gente quer tentar pegar amostragens de pelo menos 4 marcas em boa parte das capitais brasileiras. Se puder ser todas as capitais costeiras, é melhor ainda. Primeiro é saber se o que está lá dentro é bonito listrado mesmo, porque tem que ser. E se não tiver só bonito listrado, o que é que tem mais lá dentro? Será que é atum mesmo?
Porque aí nós estamos esbarrando na possibilidade de fraude, né? Isso é uma outra categoria de crime. Porque você está pagando por uma coisa e está levando outra. É literalmente comprar gato por lebre. Né? Isso está errado. Pois é. Bom, eu acho que assim, a gente já vai agradecendo, né, e finalizando aqui essa conversa com você, Rodrigo. Eu acho que assim, você abordou muitos aspectos extremamente importantes, né? A gente tem um enfoque, a gente sabe que você é mais da área da zoologia, mas toda a contribuição que você falou, né, dos aspectos botânicos e filogeográficos que estão ali também de sustentação na área da conservação, eles esclarecem muitas coisas para a gente. Então, em nome de todo o podcast, a gente agradece muito você, assim, por todo esse momento, né, que você passou aqui, conversou tanta coisa importante aqui com a gente. E aí eu vou deixar para Paulo também, né, falar um pouco, que ele com certeza deve estar muito feliz aí. Com certeza. Então, é uma área enorme, né? Eu tinha até mais perguntas para. Pois é, eu tinha até mais perguntas para fazer, mas acho que já deu para ter uma grande noção do que é a genética da conservação, né? A gente vê o quão interessante e também, muitas vezes, fundamental a gente utilizar a ciência da genética para garantir um estudo cada vez mais preciso, não é mesmo, professor? Com maior acurácia, né? Isso, exatamente. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi realmente muito legal, foi muito produtivo. Eu aprendi mais ainda sobre a área da genética da conservação e espero que os ouvintes também tenham aprendido sobre essa área muito importante e fundamental que a biologia da conservação consegue carregar. Então, obrigado, professor. Eu só tenho a agradecer a vocês, né, em nome do time Lageia, que envolve tanto alunos de pós-graduação no nível de mestrado e doutorado, e assim como os estudantes da graduação que se identificam, né, conosco, né? Eu tenho mais uma colega no laboratório, a professora Mônica Lúcia Adam, do Centro Acadêmico de Vitória, que ela está à frente de um outro conjunto de metodologias que também destinados a estudar mais os ambientes, né? Então, eu só tenho a agradecer, em nome do nosso laboratório, essa excelente iniciativa de vocês e me convidar para poder dar essa mensagem para os ouvintes e para os espectadores. E eu me coloco à disposição, eu sou professor lá do Departamento de Zoologia do Centro de Biociências, eu estou à disposição de todos, se caso surja algum outro interesse que eu possa também esclarecer. Muito obrigado pela oportunidade e, mais uma vez, eu parabenizo pela excelente iniciativa de vocês.